Palmeiras vence o Inter fora de casa e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro nesse carnaval, hein? Pois é, essa é a manchete bonita do jogo de ontem. Vamos falar muito sobre esse baita resultado do Palmeiras conquistado no Gigante da Beira-Rio. Palmeiras que sempre teve dificuldade para jogar lá. Eu sou de uma geração que, quando eu olhava na tabela ali no lance, na escola, e olhava lá, Internacional, fora de casa. Já era, perdemos. E os tempos mudaram de 10 anos para cá. Me lembro daquela icônica vitória em 2016, há 10 anos, com gol de Eric, aquele do Goiás, uma vitória importante que ajudou o Palmeiras a ser campeão brasileiro naquele ano. O Inter sempre foi uma pedra no sapato histórica do Palmeiras. É o único time no qual o Palmeiras tem menos vitórias no confronto direto no futebol brasileiro no geral. E essa distância está diminuindo a cada ano. Vamos buscar o Internacional. E ontem, mais 3 pontos muito importantes. Vamos falar sobre essa vitória, mas antes já peço o seu like, peço o seu hype, peço a sua inscrição. Estamos próximos, bem próximos da marca de 15 mil inscritos aqui no canal. Em 7 meses de canal, fico muito feliz com a repercussão, com os comentários, com os feedbacks e com as análises que temos feito aqui durante todos esses 7 meses, beleza? E claro, já recomendar para vocês a minha parceiraça, que ontem mais uma vez me dei bem lá na Bet Nacional, coloquei bem pouquinho e coloquei de novo na odd que o Palmeiras marcaria mais de um gol. E me dei bem, Palmeiras venceu por 3-1 e consegui ir bem lá na Bet Nacional. Recomendo para vocês sempre com responsabilidade para maior de 18 anos. Baixe o aplicativo da Bet Nacional, parceiraça aqui no meu canal. Aplicativo muito intuitivo, a melhor bet, sem dúvida, do mercado. Beleza, gente? Vamos lá, deixar aqui rolando os melhores momentos com base nos vídeos da TNT lá. A gente falando um pouquinho sobre esse jogo do Palmeiras. Palmeiras que começou muito bem, a gente já vê aí um chute do Vitor Roque. E outra coisa que ainda me incomoda muito. A gente vai falar sobre esse time do Palmeiras que pra mim tá encaixando. Tá até que jogando bem dentro do possível, do cenário da temporada. Mais uma vez o Abel repetiu a escalação do que tem de melhor, né? Com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flávio e Vitor Roque. Esse foi o time do Palmeiras de novo, o mesmo time que ganhou do Corinthians em Itaquera no último domingo e ontem ganhou do Internacional por 3-1. Porém, esse time do Palmeiras, de novo eu vou falar, embora esteja ali se adaptando, esteja maturando dentro de campo, ainda necessita e muito de um camisa 5 e vemos aqui a imagem clara, né? O Palmeiras ontem deu muito espaço para o Internacional, principalmente pelo lado do campo. O Inter levou muito perigo à meta do Carlos Miguel, porque o Palmeiras ainda não tem o controle do meio de campo. Embora muitas bolas ali o Marlon Freitas conseguiu interceptar muito bem, mas você vê que o time precisa se desdobrar muito para conseguir roubar uma bola no meio de campo, para conseguir se reorganizar. E aí quando parte para a fase ofensiva, os jogadores já estão muito longe, muito distantes, o time está descompactado, aí tem que apelar para a bola longa, e aí por muitas vezes o Palmeiras acaba perdendo a posse. Então, estamos bem, mas longe do ideal, tá? É um time que não está pronto, longe de estar pronto, mas está muito longe do ideal. Mas, do copo meio cheio, é muito importante a vitória de ontem, porém, com algumas ressalvas, né? O Palmeiras que teve mais uma vez no Alan o seu ponto forte da partida, né? O Alan jogou muito bem ontem, muito bem mesmo, partindo para cima, sendo insinuante, o cara do drible no Palmeiras. E aí a gente vê, né? Bola parada. Como é importante um golzinho de bola parada para destravar o jogo. Mais uma vez o Palmeiras tem sido muito forte nessa bola, principalmente com o Andreas Pereira, Gustavo Gomes, o próprio Murilo, que já fez gol contra o Vitória, e ontem o Gustavo Gomes numa belíssima cabeçada, olha isso, no segundo pau, subiu mais que toda a defesa do Inter e fez o gol. E o Palmeiras, depois que fez o gol, controlou bem a partida, porém,
aconteceu isso aí, né? Que é do futebol, cara. O cara acertar um petardo desse, um chutaço desse na gaveta do Carlos Miguel, assim... Eu vi palmeirense falando que o Carlos Miguel tava adiantado. Cara, nem se ele tivesse 2 passos pra trás, ele pegaria essa bola. O cara acertou o famoso chutaço, pegou na veia, a bola foi na gaveta ali, quase no trinco, passando ali entre o travessão e a trave e beijando a bochecha da rede, né? E depois da parada para hidratação ali, o Inter voltou muito bem, o Palmeiras cedendo muita oportunidade e faltando caprichar um pouco no contra-ataque. E aqui vocês podem ver, ó, o que eu falei, ó. O Palmeiras como se desdobra muito com essa formação para recuperar a bola. Se tivesse um camisa 5, se tivesse um meio de campo mais preenchido, talvez você conseguisse com mais facilidade, obviamente, igualar a superioridade numérica, igualar o número de jogadores ali e conseguir roubar essa bola. Vocês veem aqui, ó, o Palmeiras rouba, olha a formatação do Palmeiras aqui, ó, Flaco e Vitor Roque tem que voltar muitas vezes para marcar os volantes adversários, recompor, atrapalhar ali na saída de bola. O Vitor Roque faz isso muito melhor do que o Flaco. O Flaco por vezes cai, reclama, fica no chão. O Vitor Roque não, continua insinuante, perturba, vai até o fim. Por vezes é mais duro, chega forte para fazer falta. E aí vocês veem aqui, ó, a formatação. O Inter postado na defesa, mas já estava saindo, o Palmeiras recompondo, né? E aí você vê aqui, ó, o lançamento, se eu não me engano aqui, do Piquerez. O Maurício era o único jogador do Palmeiras na fase ofensiva. Ele pega a defesa do Inter meio de calças curtas, como diriam os antigos, e aí corta para a perna direita e bate. O Maurício que mais uma vez não fez um grande jogo também. No segundo tempo o Palmeiras tentou controlar, começou tomando esse susto aí, e depois os contra-ataques foram aparecendo, e por incrível que pareça, cara, eu achei o Palmeiras mais encorpado do que o Inter na questão física. A gente tem algumas ressalvas aqui em relação ao núcleo de saúde e performance do Palmeiras, ao DM do Palmeiras. Vamos ver como o Paulinho e o Felipe Anderson vão voltar. Espero que muito bem. Bato na madeira aqui porque eu torço pro Palmeiras e torço pro melhor dos jogadores do Palmeiras, mas sempre fazendo ressalvas. E ontem você vê que fisicamente o time está realmente começando a atingir o ideal do que a gente espera. E o Abel falou, né? E isso ele tá certo. Ele falou, depois de 4 semanas e começarmos a jogar e tudo mais, o time vai atingir um nível físico perto do ideal. E isso tá acontecendo. E ontem o Inter, que descansou o time no meio da semana, no segundo tempo eu achei o Palmeiras com mais pernas e o Abel segurou ali, levou, esticou a corda. Teve um momento do segundo tempo que tava 1-1 ainda. Eu falei, cara, tá na hora de mexer. E ele não mexia, até que sai esse gol aqui no famigerado bico pra frente. E aí você tem toda as características positivas desse jogador, que é o Vitor Roque, né? Brigou com o zagueiro, disputou no corpo, cortou pra dentro, bateu e ainda contou com o desvio pra matar o Rocher e fazer 2-1 pro Palmeiras. E aí, a partir daí, o Palmeiras foi muito dominante. E aí entrou o Rony 1.0, né? Que é o Luigi, que não tem a mesma arrancada, o mesmo motor do Rony, mas é muito chato, compensa toda a sua limitação em muita vontade, em muita entrega. Eu sei que muitos ainda torcem o nariz pra ele, eu também, claro, torço o nariz. Mas é o que tem hoje, gente. É o que tem pra hoje. É o preço do erro de planejamento do ano passado. O problema é esse. O problema é sair o Vitor Roque e entrar o Luigi. E essa é uma das preocupações. Essa é uma das ressalvas. Por isso que eu falo que o time não tá pronto. Nós vamos disputar uma temporada com o Luigi sendo opção. Tomara que ele performe, tomara que ele ganhe confiança, melhore a cada jogo, seja importante. Como foi no clássico de domingo, mesmo perdendo uma chance muito clara, mas depois brigando por uma bola que parecia morta no meio de campo e sai o gol do Palmeiras. Não que o mérito todo seja do Luigi, porque contou com desvio, contou com a espalmada do Hugo e o oportunismo do Flaco, mas aqui vocês veem, ó. Vou até voltar aqui, ó. Na saída de bola, eu me lembro, na hora que estava vendo o jogo, junto com meu pai, falei, pressiona que é ruim. Parecia que eu tava no campo ali. Pressiona que é ruim, Luigi. Mercado, horroroso. Zagueiro horroroso do Internacional.
E o Luigi consegue pressionar, carrega bem, faz um belo passe pro Lucas Evangelista, que já entra com a cabeça erguida dentro da área, vendo o Andreas Pereira pisando na área. Gente, imaginem, se nós tivermos um camisa 5, nós poderemos utilizar o Andreas Pereira assim, pisando na área, chegando na fase ofensiva, contribuindo para a fase ofensiva, e o quanto isso é importante para o time do Palmeiras, que, como eu mostrei aqui no lance do primeiro tempo, tem os seus momentos na fase ofensiva muito escassos, com poucos jogadores no ataque. Por quê? Porque se desdobra muito para roubar essa bola com o Andreas e com o Marlon Freitas, que não são exímios marcadores, e quando recupera essa bola, tá sem muita gente lá na frente, e aí consegue fazer a finalização. E a gente vê aqui, ó, Lucas Evangelista, cabeça erguida, passe para trás, Andreas Pereira domina já, tirando para fazer o terceiro gol e garantir os 3 pontos para o Palmeiras. Uma vitória muito importante de jogadores que estão começando a se destacar, como é o caso do Andreas Pereira. Esperamos que seja o ano do Andreas Pereira, esperamos que seja o ano do Lucas Evangelista, esperamos que seja o ano do Marlon Freitas, que assim, mais uma vez, jogou muita bola, cara. Eu não vou cansar de elogiar o Marlon Freitas aqui, como é bom jogador, cara, como qualificou o meio de campo do Palmeiras. É impressionante o que joga esse senhor. Caramba, velho, é assim, uma elegância pra jogar, uma calma pra jogar, uma tranquilidade pra colocar a bola no chão, pra levantar a cabeça, pra pisar e pausar um pouco o jogo, porque o Palmeiras tem por característica do time do Abel acelerar muito, já tentar a parte ofensiva, o lançamento longo, o passe longo, já tentar ir pro ataque. É uma característica de jogo do Abel que eu particularmente não gosto, mas quando você tem uma gama de jogadores com características diferentes, você acaba tendo mais repertório. E aí você pode adaptar o seu time. Uma hora você pausa o jogo com o Marlon, uma hora você pausa o jogo com o Andreas, uma hora você pausa o jogo com o Maurício, que não é muito da característica dele, mas tem que começar a fazer isso um pouco mais. Vou cobrar muito aqui do Maurício sobre isso. Pra mim, um meia que tem que participar, cara. Tem que pegar mais na bola. Você vê o Alan indo buscar a bola na defesa, indo pedir opção, dando chapéu na defesa pra sair jogando apertado. E o Maurício, a gente pouco ouve falar o nome dele. É um cara que faz falta nessa contribuição ofensiva e ele tem bons números. Ele consegue fazer isso que eu tô falando. Só que nos últimos jogos eu tenho sentido muito falta do Maurício no jogo do Palmeiras. Maurício, que agora é o nosso outro paraguaio do elenco, né? Então, você quer jogar uma Copa do Mundo, irmão? Ó, a chance é no Palmeiras. Desabrocha. Joga pra frente, joga com confiança, sabe? Aparece pro jogo, como diria o meu técnico na escolinha que eu joguei quando eu era criança. Felipe, aparece pro jogo. Aparece, não se esconde na marcação. Vem jogar, pede a bola. É isso, velho. É isso que a gente precisa. Agora, como eu disse, time líder do campeonato, muito bom. Olhar pra tabela e ver o Palmeiras lá no alto. Ver que o Palmeiras em 3 jogos não perdeu. São 2 vitórias e um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro. Um jogo que parecia perdido. Um jogo maluco. Mas são algumas ressalvas. O elenco do Palmeiras é curto. Faltam opções para o Abel no segundo tempo para mudar o jogo. A diretoria precisa trabalhar. Hoje se apresenta John Arias. Que bom. E eu vi muita gente falando sobre a declaração do Abel. Me causa um pouco de incômodo também. Mas a gente tem que saber, cara, que o treinador é esse cara aí, velho. Enfim, não vamos polemizar muito, dar muita atenção pra isso daí. É óbvio que o Abel não vai falar ali, não, o Palmeiras vai ser Arias mais 10. Não, cara, é óbvio que ele vai ter esse discurso meritocrático do cara ter que chegar e bababá e bababá. O que me incomoda é a contratação da presidente. Porque aí dá a entender que parece que ele não quis o jogador. Que ele prefere jogadores de baixo clero, jogadores que ele pode domar, jogadores bagres.
que vão fazer sim senhor para ele. O Arias não é esse caso. O Arias é um grande jogador que chega talvez para mudar o Palmeiras de patamar, para elevar o nível de jogo do Palmeiras, que ainda requer ajustes, que ainda não está pronto e que, na minha opinião, mesmo líder do campeonato, ganhando 3 clássicos nesse começo de ano difícil, com a parte física ruim, tomando 4 do Novo Horizontino, que não pode acontecer, perdendo para Botafogo de Ribeirão, que não pode acontecer, jogando mal, muitos jogos desempenhando um futebol ruim, com pouca ideia. O time foi se ajustando agora nessas últimas 2, 3 semanas. E a gente já tem um vislumbre de time. O time ideal do Palmeiras hoje, 13 de fevereiro de 2026, é esse aí. Que a gente consegue escalar de cabeça. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andreas, Alan, Maurício, Flaco e Vitor Roque. Esse é o Palmeiras ideal. É o meu Palmeiras ideal? Não. O meu Palmeiras ideal teria o Maurício no banco, para opção para segundo tempo, e teria Lucas Evangelista, Marlon, Andreas, Alan, Flaco e Vitor Roque. Esse seria o meu meio de campo, o meio de campo mais encorpado. Espero que o Abel pense nisso, porque o Evangelista qualifica muito, preenche muito bem os espaços. Ah, mas ele não é 5. Cara, já que não tem o 5, já que o Abel não vai apostar no Larson, não vai apostar no Luiz Pacheco, não vai maturar esses meninos na posição, não confia, então vamos com o que temos de melhor, que na minha opinião é isso. São esses 3 meio-campistas, mais o Alan, Flaco e Vitor Roque. Mas eu acredito que o Abel não vai fazer isso, vai continuar com esse time até para dar mais entrosamento, para dar mais confiança. E o Palmeiras que se vire dentro de campo para ser um pouco mais compacto, para ser um pouco mais seguro e para não ceder tantas chances assim ao adversário, como a gente viu ontem no Beira-Rio, com o Inter metendo bola na trave, o Carlos Miguel fazendo defesas, as laterais ainda sendo pontos a se questionar. Por quê? Porque os 2 volantes, os 2 meio-campistas que não são volantes de ofício, não tem essa característica de cobrir tanto o Piquerez quanto o Kelvin. O Kelvin ontem até que não fez um mau jogo. Eu não achei um mau jogo do Kelvin. Porém, ele ainda sofre com bola nas costas e tudo mais. E o Piquerez também. Eu achei até que o Piquerez fez um jogo abaixo do Kelvin ontem. Em compensação, a dupla de zaga foi muito bem. O Gustavo Gomes, um leão, um monstro dentro de campo. O Murilo novamente jogando bem. Novamente pegando confiança ao lado do Gustavo Gomes. Mais um jogo seguro do Murilo. Muito bom isso. Marlon e Andreas, não preciso nem falar. Para mim são os destaques desse time. E aí o Alan jogando muito bem. Um grande primeiro tempo do Alan. Maurício sumido, na minha opinião. Tímido. Vitor Roque, oportunista, raçudo. Não falta vontade. Ainda precisa pegar um pouquinho mais de ritmo, se soltar um pouco mais, pegar um pouco mais de confiança, ele e o Flaco. Agora, o Flaco ontem também achei que não foi o melhor jogo do Flaco. Agora tem um ponto importante, gente, para encerrar a análise e não ficar gigante aqui o vídeo. E isso aqui, hein? O que vocês acham disso aqui? O Abel falou sobre isso aqui na coletiva, velho. E ele falou muito bem, tá? E o Palmeiras precisa se posicionar sobre isso aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Ó, a bola nem chegou no pé do Vitor Roque. O zagueiro aqui, se não me engano, o Vitor Gabriel. Vitor Roque firma o corpo no chão para fazer o domínio. E vem o calço sem bola. Sem bola na perna esquerda do Vitor Roque, na perna de apoio. Quando ele vai tentar partir, ele sofre a falta. Cara, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo nisso aqui, ó? 6 meses sem ter um pênalti marcado a favor do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? 6 meses? É algo a se pensar, hein? É algo a se pensar, diretoria. Leila, em vez de ficar mandando recadinho pra torcida aí, ai, são todos calmos, vamos curtir o carnaval na liderança. Vai defender o clube, como você fez no caso do Andreas. E, aliás, Andreas, foi muito bem na resposta pros hipócritas de plantão. Tava limpando a minha chuteira. Chupem. Dane-se vocês. Hipócritas. Teve jornalista aí que eu respeito muito,
Muito. Gosto muito dos comentários de futebol. Tem coluna em Folha de São Paulo, cara. Pô, Beckler, pelo amor de Deus, cara. Que comparação, assim, inacreditável. Comparar racismo, homofobia com malandragem de futebol, cara. Olha onde vocês levaram esse assunto. Pelo amor de Deus, agoniza jornalismo esportivo. Andreas, parabéns pela resposta. Palmeiras segue na liderança, ainda longe do ideal, mas sigamos em busca do melhor futebol que esse time tem capacidade de jogar. E Abel, seguiremos de olho, cobrando de você que você faça esse time jogar bem, beleza? Tamo junto, deixa o seu comentário, deixa o seu hype, o seu like, que é muito importante, e a gente se vê por aqui, beleza? Um grande abraço e avante palestra, é nóis!